A gente vai falar de um dos assuntos, acho que o assunto mais comentado do fim de semana, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos portais de notícias. Porque, querendo ou não, tornados, terremotos, furacões, tsunamis, chamam bastante atenção. Diz o senso comum que no Brasil esses desastres naturais não têm vez. Desde a semana passada, o mundo inteiro voltou os olhos para a rota de 3 furacões que causaram aí estragos na região da América Central e América do Norte. E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nos nossos estúdios. Já já a gente conversa com uma piauiense que está na Flórida, via FaceTime, para a gente saber como é que foi essa experiência para ela. Professor Werton Costa está aqui junto com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, agradeço o convite. Ele que é professor de climatologia da UESP. A gente sabe que fenômenos naturais desse porte chamam muita atenção do senso comum, todo mundo fica de olho. E aqui no Brasil, algumas pessoas gostam de dizer que temos uma terra abençoada por Deus. É menos provável que esse tipo de fenômeno aconteça por aqui, não é, professor? Mas por quê? Bem, esses fenômenos, eles são enquadrados dentro da condição de severidade. São fenômenos que acontecem em áreas de grande extensão, com condições muito especiais. Nós podemos dizer que na categoria furacão, e furacão é um vento ciclônico, o Brasil ele está parcialmente livre dessa possibilidade. Nós tivemos uma única ocorrência em 2004, que foi o Catarina, que foi o único furacão já registrado, categoria 1, no hemisfério sul. Porém, no Brasil se manifestam tornados. Nós temos um corredor natural de tornados ali entre a Argentina, o Uruguai e a região da Serra Gaúcha e Catarinense. Ou seja, mais para o sul do Brasil. Exatamente. Fora isso, nós já tivemos manifestações de tornados d'água, que são as chamadas trombas d'água, e tornados secos no Nordeste, no Pernambuco, na Bahia, no Maranhão e até no Piauí, no começo do ano. É verdade. Na região serradeira. Essas mudanças climáticas para a nossa realidade, apesar de já ter ouvido você explicar bem aqui agora, não tiram, então, 100% a possibilidade de algum dia ocorrer aqui no nosso país. Não, em hipótese alguma, porque o que é um fenômeno severo, tipo uma tempestade tropical, um ciclone, furacão, um tornado, ele é a transformação do calor do Sol, da energia do Sol, em movimento de matéria, movimento do ar e movimento da água. E, no caso específico dos furacões, você tem a condição especial de temperaturas oceânicas muito elevadas. Ou seja, um oceano que está com temperatura acima de 26 graus, ele é candidatíssimo à formação de grandes tempestades tropicais. E essas tempestades, na medida que elas evoluem, que elas crescem, porque a tendência natural de uma nuvem, quando ela se forma, é ela crescer horizontal e verticalmente. Sim. Na medida que ela cresce muito para cima, ela sofre a influência da rotação terrestre e aí você tem o vórtice, ou seja, que é o redemoinho que caracteriza o furacão. A gente tem um vídeo aí de um meteorologista nos Estados Unidos. Gente, esse vídeo é impressionante. Eu acho que foi um dos vídeos mais comentados e também divulgados e compartilhados nas redes sociais. Mostra aí um trabalho perigoso, viu, dos meteorologistas do Centro de Controle de Furacões dos Estados Unidos. Foi publicado pelo Simon Bryant e o seu colega Justin Drake. Eles dão uma ideia da velocidade dos ventos na cidade de Key West, nos Estados Unidos. Os ventos do furacão Irma chegaram a atingir 210 quilômetros por hora. E aí você vê a coragem dele aí se expondo a ventos para medir a intensidade. Mal consegue se manter em pé. Por alguns momentos ele é até arrastado. E vem à tona também a importância de profissionais como esse no mercado. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem apenas uma meteorologista. Exatamente. Não é? Exato. E aí, novas profissões também vindo aí à tona. Se você não acreditava, tá aí, gente, super valorizado, querendo ou não. Nesse caso aí, algo mais perigoso. E alerta também para você aí, estudante, que vai se preparar para o Enem. Pode ser um dos possíveis temas abordados, professor? Com certeza. Primeiro porque a temática furacão, vento ciclônico, ela é interdisciplinar. O que é isso? Ela pode ser abordada por diferentes campos disciplinares. Porque você lida com a atmosfera, você lida com fenômenos físicos, você lida com a química da atmosfera. Tipo, você tem a mecânica de fluidos,
porque trabalha com a ideia da atmosfera como um fluido. Você tem a termodinâmica, que trabalha com a transformação da energia do Sol em outras modalidades de energia. Sem falar que isso reverbera para a geografia, reverbera para a biologia, nos impactos que os vórtices, que as tempestades severas têm sobre o meio e sobre a sociedade e a economia. Tá aí. A gente vai conversar agora por FaceTime com a Camila Albuquerque. Eu pude acompanhar pelas redes sociais, ela dando algumas informações sobre o que ela viveu. Tá aí, piauiense, professora de moda, uma super querida amiga. Estava com o coração na mão, mas assim, muitos brasileiros próximos da gente também aí, afinal de contas, a Flórida, os Estados Unidos, é um dos principais roteiros escolhido pelos turistas brasileiros. Camila, você tá aí nos Estados Unidos desde o dia 27 de agosto, não é? Onde você está? É uma casa própria para que se passe por esse tipo de caso, não é? Como, por exemplo, os furacões. Conta um pouquinho para a gente como é que estão sendo aí os seus dias. Eu estou aqui na casa de uma tia, a casa dela é uma construção. Então, essas construções novas. Vocês estão me ouvindo aí? Agora sim, a gente não estava te ouvindo, agora sim. Pronto. Deixa eu melhorar. Na verdade é o áudio que estava falhando um pouquinho. Pronto, Camila, conta pra gente. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Agora sim, com um pouquinho de interferência, mas acho que vai dar para te ouvir um pouco, sim. Certo. Eu estou aqui na casa, casa dela, depois de um desastre em 90, o governo regulou para que as casas tivessem infelizmente. Camila, infelizmente a gente está tendo uma interferência no seu áudio. Na verdade, o vídeo está super ok. À medida que você vai falando, a gente não consegue ouvir a palavra completa do que você estava contando aí pra gente. Eu acho que. Será que vocês conseguem agora? Agora sim, agora ficou melhor. Tá. A casa que eu tô, ela é uma construção à prova de furacão. Então, ela tem uma construção toda na base de alvenaria. Os vidros são blindados. O telhado tem quatro camadas, né? É uma construção que já cumpre as normas de uma lei que surgiu depois de um furacão muito forte que passou aqui na Flórida. Como é uma construção nova, a gente tem toda essa precaução aqui na construção da casa, por isso a gente ficou bem seguro, mesmo passando o furacão categoria 3 lá fora. Dentro de casa ficou bem silencioso, ficou bem tranquilo. O desastre lá fora razoavelmente alto, mas aqui dentro a gente conseguiu passar com segurança, graças a Deus. Eu via você gravando vídeos ontem no domingo, mostrando a evolução do que estava acontecendo fora através dos vidros. Você, uma piauiense que nunca passou por isso, você sentiu medo em algum momento aí, Camila? Eu acho que sim, né? Conta pra gente o seu sentimento, né? Dá muito medo, porque a gente nunca espera passar por uma situação. E a gente via as notícias na TV a todo momento e eu ia ficando muito apreensiva. Então, na terça-feira, eu ia passar aqui bem por cima da cidade que nós estamos, em categoria 5. Uau! E a casa, segundo as instruções, né, dos manuais da casa, ela aguenta até categoria 4, ventos de até 256 km por hora. E aí, se passasse 5, a gente realmente não teria condições aqui. Então, eu fiquei bem nervosa e minha tia, meu tio, que eu tô aqui na casa deles, a gente começou a se organizar para ir para Atlanta, na Geórgia, e teria que ser de carro, porque as viagens de avião já estavam inviáveis, voos cancelados, voos superlotados, ou seja, não encontrava mais vaga. Então, a gente começou a se planejar para isso na terça. Na quarta, nós acordamos com a notícia de que ele tinha caído a previsão de passar aqui para a categoria 4 ou 3. Aí a gente foi se acalmando um pouco e foi começando a receber notícias que a estrada já estava superlotada, estava faltando combustíveis na estrada, muita gente estava ficando presa no trânsito. E aí a gente resolveu que, como passaria aqui
provavelmente por categoria 3, que a gente ia ficar para não ter que passar esse problema na estrada e talvez ficar preso, desprotegido na estrada, né? Então, enquanto o furacão estava começando a passar, a gente ficou bem apreensivo aqui, mas à medida que a gente foi vendo que as coisas iam acontecendo, que a casa era bem segura, que estava tudo silencioso dentro, mesmo que o caos lá fora, a gente foi utilizando. Então, deu para passar o furacão com segurança, com tranquilidade, graças a Deus, mas tem gente que tem casas antigas, anteriores a essa lei, e que não são protegidas, que tiveram que colocar os tapumes nas janelas para proteger, e tiveram que ir para abrigos. Então, a gente ficou muito em oração também para essas pessoas, para que não tivessem muitos danos, né, muitos prejuízos. Imagino. Ou não, desastre natural que a gente não tem controle. Imagino, toda uma comoção também, todos os olhos voltados aí para os Estados Unidos. É bacana a gente ver o preparo também, não é, do país, o preparo das cidades, a diferença de, por exemplo, quando acontecem alguns desastres no Brasil, porque mesmo, né, claro que não tem uma comparação, mas a gente já passou por outros problemas aqui, e a gente vê também a rapidez com que eles passam essa informação, não é, professor? Muito forte. Os Estados Unidos, eles têm uma tradição, tem um centro de monitoramento de furacões, tem o NOAA, que é um órgão que monitora sistematicamente os oceanos no mundo inteiro, administra mais de uma dezena de satélites e aeronaves que mergulham no interior dos vórtices. Então, eles têm uma tradição porque para eles significam perdas econômicas e possivelmente perda de vidas humanas. Há um investimento muito grande em radar e em satélite e é inspirador, seria um modelo para o mundo a sistemática de controle ambiental americana. Tá aí, Camila, a gente agradece muito você ter participado aqui do nosso programa Super Top. Você volta quando? Já tem previsão de quando é que pode voltar? Não, eu vou voltar na próxima semana. Já estava comprada a passagem para voltar na próxima semana, final da semana. E os aeroportos aqui vão ser liberados novamente a partir de sexta. Essa é a notícia que a gente tem. Tá ok, então. Então volta com Deus. Obrigada, fica aí tranquila. A gente também tá aqui de olho, tá bom? Obrigada mesmo por ter conversado com a gente. Na volta a gente se vê. Um beijo. Um beijão pra você. Beijo pra sua mãe também, tá? Tchau, tchau. Se cuida. Um beijo, obrigada. Tá vendo Tchau, aí? tchau. A gente conversando então com a piauiense Camila Albuquerque, que está na Flórida, contando pra gente um pouco da experiência. Mas deve ser um susto e tanto. Não estamos Com preparados certeza. emocionalmente para isso, assim como os americanos, por exemplo. Um evento severo, mesmo para sociedades mais preparadas, os americanos, japoneses, europeus, que sofrem nevascas, tremores, ela é um trauma. Com toda a tecnologia que existe de engenharia, de monitoramento, sempre é um trauma porque as pessoas aspiram sempre por um status de tranquilidade. Para uma sociedade como a nossa, que além da dificuldade tecnológica de monitoramento, existe o desconhecimento das causas dos fenômenos, dá uma margem muito grande para superstições e para medos. E o pânico é o pior inimigo de uma sociedade diante da possibilidade de uma tragédia. A desinformação potencializa o risco de dano. Tá vendo? Então tá aí, ficou exemplo que daqui a uns anos a gente consiga estarmos tão preparados, mas ainda assim cálculos também não é de estragos gigantescos por lá, mortes também, mas enfim, a gente quis contar um pouquinho para vocês, até porque é o tema da atualidade, é o tema de hoje, e preparar também você aí, estudante, para o Enem, viu? O professor já deu a deixa aqui. Muito obrigada. Agradecemos, estamos à disposição na Universidade Estadual. Aí, a gente que agradece. Quem quiser conferir depois desse bate-papo, também vai estar lá no meionorte.com/supertop, tá bom? Por isso que agora